Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os crimes de ódio. Resolvi falar desses crimes, na verdade especificamente do crime de racismo e de injúria racial, porque muitas vezes a própria mídia e a sociedade em geral, ela confunde esses conceitos. E é importante conceituá-los de maneira adequada, porque a consequência jurídica, a consequência penal para cada um desses crimes, ela é diferenciada. Então eu vou começar falando do racismo. O racismo ele está previsto inicialmente no inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal. E esse inciso aduz que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei que disciplina o crime de racismo é a Lei 7716 de 89. E o racismo ele se caracteriza por um ato de impedir, de obstar que determinada pessoa ingresse, por exemplo, num restaurante, que determinada pessoa seja matriculada numa escola ou numa faculdade, que determinada pessoa deixe de ser aceita nas Forças Armadas, por exemplo, por sua condição pessoal. E, diferente do que muitos pensam, o racismo não está relacionado só à cor ou à raça. O racismo ele também está relacionado por questões de etnia, religião ou procedência nacional. Então, o crime de racismo ele tem esse caráter de segregar, de impedir, de obstar que a pessoa, dentro dessas condições, ela tenha um livre exercício dos seus direitos. Por isso, é considerado um crime mais grave. Suas penas variam de 2 a 5 anos de reclusão a 1 a 3 anos de reclusão. A lei ela traz várias hipóteses. Por exemplo, você deixa de conceder progressão funcional para um funcionário em virtude da sua cor, raça, etnia, religião. Quando você impede, por exemplo, que a pessoa ingresse num estabelecimento esportivo, num restaurante, num bar, numa confeitaria, isso nos termos da lei. Até mesmo em salões de beleza, você impede que a pessoa ingresse justamente por questões de etnia, raça, cor, religião. Impedir acesso a transportes públicos, aviões, navios, barcas, ônibus, trens. Toda essa característica, ela enseja a prática do crime de racismo. Esse crime de racismo ele é um crime contra a dignidade da pessoa humana, ou seja, a condição de existência da pessoa. Esse crime fere a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a injúria racial, ele é um crime contra a honra das pessoas. Assim como a calúnia e a difamação, a injúria racial é um crime contra a honra subjetiva da pessoa, ou seja, aquilo que o indivíduo pensa de si próprio. Ela está disciplinada no parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. E ela se caracteriza quando alguém é ofendido por questões de raça, cor, etnia, religião, assim como no crime de racismo, mas também por questões de condição de pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Então, qualquer uma desses xingamentos, dessa injúria direcionada a pessoas nessas condições, com o intuito de ofendê-la à honra, ou seja, de injuriá-la, essa conduta caracterizará o crime de injúria racial. A injúria racial é um crime com pena de reclusão de 1 a 3 anos, ou seja, dá a possibilidade do próprio delegado de polícia arbitrar fiança, pois os crimes em que a pena de reclusão não ultrapassa os 4 anos de pena privativa de liberdade, abre essa possibilidade do próprio delegado de polícia arbitrar fiança, não necessitando que um juiz a arbitre. Por seu turno, o crime de racismo ele é um crime imprescritível, ou seja, a qualquer tempo ele poderá ser investigado, o autor do fato criminoso investigado e punido, diferente da injúria racial. A injúria racial, por ser um crime que admite a prescrição, que é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, então ela vai prescrever dentro do prazo do artigo 109 do Código Penal. Esse artigo 109 do Código Penal, ele traz quantidades de pena e o prazo em que essas quantidades de pena serão prescritas, ou melhor, estarão prescritas. Então, a injúria racial é um crime prescritível, é um crime afiançável, como eu já disse, e é um crime de ação penal pública condicionada à representação. E o que isso significa?
Para que o poder público possa investigar e punir o acusado, há necessidade de uma conduta da vítima, qual seja, que a vítima se dirige até uma delegacia de polícia e demonstra interesse nesse crime ser elucidado e, consequentemente, no autor do fato criminoso ser punido pelo Estado. Não é necessário no crime de racismo, por seu turno, que uma condição específica da vítima, ou seja, o crime vindo à tona, vindo a público e as autoridades policiais, investigatórias, como o Ministério Público, por exemplo, elas tendo conhecimento desse fato criminoso, elas poderão apurar, investigar e punir o acusado, claro, cada qual na sua função, o delegado de polícia relatando e presidindo o inquérito policial, o Ministério Público confeccionando a peça acusatória, que é a denúncia, e o juiz, por seu turno, julgando o caso em concreto e aplicando a pena. Ela não exigirá, ou então o crime de racismo não exigirá nenhuma conduta específica da vítima. Tá? Então essas são as principais diferenças. O crime de injúria racial é um crime prescritível, o crime de injúria racial é um crime afiançável e ele precisa de uma condição específica da vítima, um interesse de agir da vítima, indo até a delegacia de polícia e demonstrando o seu interesse em ver o crime elucidado. Ao contrário do crime de racismo. O crime de racismo ele é inafiançável, ou seja, o juiz e o delegado de polícia não podem arbitrar fiança contra esse crime. O crime de racismo é imprescritível, ou seja, pode ser investigado e punido a qualquer tempo, não sofrendo a prescritibilidade prevista no artigo 109 do Código Penal. E o crime de racismo é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, ele não necessita de uma condição específica de procedibilidade, que é a vítima ir até a delegacia de polícia ou ao Ministério Público e apresentar a notícia do fato criminoso para que então esse fato possa ser investigado e punido. Eu queria fazer uma pequena observação que recentemente os tribunais superiores têm entendido que a injúria racial é uma espécie do crime de racismo, então ela também seria imprescritível e teria algumas características que abrangem um crime de racismo. E o último aspecto que eu queria informar a vocês é que o crime de homofobia e transfobia ele foi considerado como uma espécie de crime de racismo pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. Então, até que seja editada a lei específica albergando, dando guarida aos direitos dos homossexuais, dos transexuais, haverá aplicação da lei de racismo a essa parte minoritária da população. Então é isso que eu queria falar com vocês, espero que todos tenham gostado do vídeo, comentem, curtam, se vocês acharem que é relevante, compartilhem esse conteúdo. Ok, pessoal? Um abraço, até mais!